De acordo com a moderna teoria geral do Estado, o povo é definido enquanto conjunto dos cidadãos do Estado. Pergunta-se: esta definição é cabível atualmente ao povo judeu? A resposta a esta pergunta depende da definição jurídica de quem é judeu. Conforme acima elucidado, o direito vigente no Estado de Israel estabelece duas identidades judaicas distintas, uma religiosa, exílica, e a outra laica, estatal. A primeira calcada na Lei do Retorno de 1950 e a segunda calcada na Lei da Cidadania de 1952. Enquanto a Lei do Retorno define quem é judeu em base ao princípio da Gerut, residência estrangeira, considerando Israel parte do exílio do povo judeu, e desta forma impondo ao povo judeu a condição de povo exílico, a Lei da Cidadania, por sua vez, define quem é judeu em base ao princípio da cidadania, Ezrahut, considerando Israel a pátria histórica do povo judeu e consolidando o povo judeu enquanto povo estatal. O famoso dicionário Ariel da língua hebraica, publicado em Israel, conceitua o israeli como israelita, ao estabelecer sociologicamente que israeli corresponde ao judeu hebreu, membro do povo de Israel, cidadão do Estado de Israel. Esta conceituação de judeu, em base ao vínculo do Ezrahut, cidadania com o Estado de Israel, foi estabelecida pela própria Torá, no livro Levítico, capítulo 24, versículo 10. Desta forma, podemos considerar sociologicamente a existência de dois povos judeus. O primeiro em base à Lei do Retorno e o segundo em base da Lei da Cidadania, conforme acima relacionadas. Percebemos desta forma que a Lei do Retorno desconhece o Estado de Israel enquanto personalidade política do povo judeu, enquanto a Lei da Cidadania reconhece o Estado de Israel enquanto personalidade pública do povo israelita. A explicação deste fato reside no fator histórico de que a definição de quem é judeu, conforme apresentada na Lei do Retorno, ter sido baseada na halahá elaborada pela autoridade rabínica após a desintegração do antigo Estado da Judéia, em decorrência da conquista do país pelo Império Romano, transformando os judeus em cidadãos do extinto Estado da Judéia em residentes estrangeiros na própria Judéia, transformada em parte do território imperial romano. A grandeza requer atenção de esforço. Lembre-se, o mato cresce sozinho, as flores precisam de cultivo. E tem um ditado que meus avós diziam, que Deus dá a farinha e o gato vem e arranha o saco. Então, senhores, olha, eu poderia me estender mais um pouco, mas eu não tenho instrumentos, eu não tenho ferramentas sólidas com que eu possa embasar o meu argumento. Então, falar por falar, eu não vou soltar aqui palavras ao vento, eu não vou ferir princípios e nem dignidade de ninguém. O que eu quero é tão somente cautela. Há uma proposta do SICA de enviar para cá, para o Brasil, o rabino Shaul Farber. Eu não o conheço, ouvi pouco falar sobre ele. Então esperemos, tenhamos paciência. O rabinato está com os olhos voltados para nós. Isso mais dia, menos dia. Essas coisas vão ser definidas. E o meu grande sonho é que todos nós estaremos também, junto com o rabino Jacó Oliveira, junto com o Chavei, estaremos todos nós abraçados. Essa guerra tem que acabar. Ela não pode continuar. Isso fere os princípios, isso é contra a Torá. Vamos aguardar, vamos ter paciência, vamos conduzir as coisas de uma forma equilibrada, de uma forma bem serena. Está aqui a professora Anita. Professora, eu tenho uma incumbência de fazer um convite para a senhora, inclusive o rabino Haim Salem,
pede o seu telefone para que ele entre em contato com a senhora. Vai ter uma importante conferência lá na Knesset, e a senhora, como é uma autoridade marana reconhecida nos 4 cantos do mundo, eles acham interessante a sua presença lá. O seu testemunho vai muito nos ajudar. Então, muito obrigado. Filme a câmera. Bem rápido uma pergunta. Rapidinho, porque estamos sem tempo. Não, o Jorge de Oliveira. Posso fazer sem microfone? Pode levantar. Dá melhor. Em Israel, eu servi no Sahel, nos Shirion, nos tanquistas. Entre meus colegas, haviam árabes que também serviram, e haviam outros amigos também árabes que serviram no exército, no Golani, no Givati, no Sanhanim. Haviam também drusos, principalmente o Mishmar Gvul é cheio de drusos. Os drusos têm sua religião. Os árabes às vezes são muçulmanos, às vezes são cristãos. Há muitos beduínos. Os residentes do Sahel, a maioria são beduínos. E todos eles, ao comparecerem perante qualquer autoridade, eles vão se definir como israeli. Ou seja, israelita em Portugal ou israelense no Brasil, e a conotação judeu tem a ver ou não tem a ver? Porque o druso não é israelita, ele não é judeu, ele tem sua religião. O muçulmano, ele não é israelita, ele não é judeu, ele é israeli, se ele tem identidade israelense. Isso faz com que ele seja judeu? Rabino, como eu disse, eu sou um ativista anocita nordestino, e o que eu, em linhas gerais, tentei explicar aqui, isso não me concede nem o direito nem a responsabilidade de adentrar nesse campo. Mas você entrou nele? Aí já teria que ter explicações rabínicas. E eu não sou rabino. Mas o senhor entrou nisso no papel? Sim, entrei. Mas eu não tenho como definir e discutir matéria de halahá. Com relação a essas questões, não. Não tenho autoridade para tal. Oliveira, boa pergunta. Muito boa pergunta. E o próximo, professor Marcos